Go. Começa de novo. Fecha o microfone. Go. Fala galera, aqui é o Matheus, estamos para mais um episódio de Obsessões. Hoje vamos comentar o filme do Eduardo Coutinho, Cabra Marcado para Morrer. É bem peculiar, né, Leandro? Falei para não começar comigo, começou comigo, vamos lá. Um documentário dos mais conhecidos do Brasil, eu diria essencial. Interessante a maneira como ele foi feito, porque o Coutinho levou muito em consideração os contextos, né? Eu acho que contextos pessoais e contextos que fugiam do que ele podia imaginar, né, como cineasta. Então, o filme começa baseado numa história real, né, do João Pedro. Qualquer coisa, alguém me ajuda se eu estiver falando alguma coisa que possa ser complementada. Ele começa com o assassinato do João Pedro Teixeira, que é um líder de uma liga camponesa que está se formando no interior do Nordeste, acho que mais exatamente da Paraíba, uma cidade chamada Sapé, acho que é isso. Ele resolve fazer uma ficção sobre a história desse cabra que estava marcado para morrer. Isso é o ano de 1962. Ele começa a fazer o filme e o filme é interrompido em 1964 porque entram os militares e a partir daquele momento a gente sabe que esse tema era absolutamente proibido. Então, além de ele ter que parar com as filmagens, ele é obrigado a não só parar com as filmagens, mas entregar todo o material para os militares. Então, o pouco material que ele consegue salvar, eu acho legal frisar que são 8 fotografias e o material que já tinha sido enviado para o Rio de Janeiro para uma outra etapa do filme. Ele fica com isso na cabeça dele por 13 anos, 17 anos. Porque num outro documentário chamado Banquete Coutinho, dirigido pelo Josafá Veloso, ele fala que ele sempre colocava no currículo dele Cabra Marcado para Morrer, não terminado. E ele ficava puto que outras pessoas que participaram da filmagem e estavam lá na ficha técnica não faziam o mesmo quando colocavam sua filmografia lá. E aquilo perseguiu ele durante 17 anos. Tanto que ele voltou para refazer um filme que já era outro, porque já não fazia mais sentido contar aquela história da maneira que ele tinha escolhido da primeira vez. Então, essa coisa do contexto é muito importante para o Cabra. E eu acho que a contextualização do filme, sem dar muito spoiler, é isso. E claro que eu vou recomendar. Veja, acho que o Fernando vai dizer coisas muito interessantes sobre o filme. Então, Fernando Moreira, por favor. Uma coisa que eu quero falar é o seguinte. Vou passar para o Fernando, mas eu queria citar o Vitor. Que o Vitor escreveu lá no Facebook do Sessões e no Instagram do Sessões um texto sobre o Cabra Marcado para Morrer. Então, vocês, por favor, acessem o Instagram e o Facebook do Sessões, que tem não só esse filme muito bem comentado, como outros, todos escritos aí pelo caríssimo Vitor Stefano. Fernando, por favor, depois disso você tem que falar alguma coisa. Difícil falar depois do ler, mas eu vou dizer o que eu achei de Cabra Marcado para Morrer. Eu achei o Cabra Marcado para Morrer meio que... a gente até estava conversando antes sobre Bacurau, né? Eu sinto bastante coisas assim de Glauber no filme do Eduardo Coutinho. Assim. Eu vejo esse lance de ele conversar com as pessoas simples. Isso chama bastante atenção. Né? Ele ir atrás da memória das pessoas.
Você veja, em 62 eles estavam gravando, em 64 veio o golpe, Castelo Branco assumiu, ditadura por 20 anos no Brasil, e eles foram acusados de comunistas, né? Tem até uma parte do filme que eles falam espanhol, eles falam castelhano aqui, e era o pessoal brasileiro, era o Coutinho, o pessoal da fotografia, assistente de produção, que estava lá acompanhando o processo de luta por vida digna e trabalho digno na Paraíba. E veio o golpe e foi tudo censurado. Então eu acho muito legal essa busca pela memória das pessoas simples que o Eduardo Coutinho faz. Acho isso muito bonito, porque é muito fácil a gente lembrar de grandes, digamos, protagonistas da história, tá ligado? Mas em alguma medida, acho que as pessoas que talvez não tivessem tido essa exposição, a gente nem saberia das histórias delas. São histórias fascinantes. A história da Elizabeth é uma história muito legal. E o jeito que ela conta também é muito legal. E passaria desapercebida. É uma história nossa, foi feito aqui e tal. O elemento da memória eu acho que é muito relevante no filme. Existe um outro documentário do Coutinho que eu também gosto muito, que eu inclusive gosto mais, acho que eu gostei um pouquinho mais do que Cabra Marcado para Morrer, que é o Retrato de Classe, que é um negócio de 47 minutos, não é longo, que é muito bonito porque o filme começa com o retrato de uma classe, né? Tipo da quinta série, assim. Todos os alunos sentados, a professora no meio, e no retrato de classe, 20 anos depois eles se encontram e a professora, 20 anos antes, havia dado as suas opiniões sobre quem seriam os alunos da classe, tipo assim, o Leonardo provavelmente ele vai ser alguém importante. Sempre foi o primeiro da sala, vinha bem vestido, bem arrumado, era educado. A Luciana, mesmo com grande dificuldade na família, ela sempre vinha arrumada, também era educada, mas era um pouco teimosa, tá ligado? Ela vai falando o que cada um vai ser, e 20 anos depois essa galera se reúne e a gente vê que a professora é uma péssima vidente, tá ligado? Dá tudo errado, as pessoas ninguém dá certo, tipo assim, dá certo, né? Mas, tipo assim, uma coisa interessante é que o primeiro aluno da sala, o mais CDF, e o último aluno da sala, ambos eram vendedores na década de 70. E o filme se passa num momento em 55 ali, que é a foto, o retrato da classe, retrato de classe, né? Essa ideia, assim, e esse lance que o Coutinho tem em pegar as pessoas simples, trazer a história delas para frente, tipo o jogo de cena, vários filmes. Eu acho que tipo isso para mim eu acho muito foda, assim, na filmografia do Coutinho, tá ligado? Eu não conheço ele, não conheço a fundo a obra dele, mas era um cara bem simples assim, pelo que eu consegui absorver dele, sabe? E acho que, mano, merece o título de o melhor documentarista brasileiro até hoje, tá ligado? Porque o cara passou a vida inteira fazendo documentário no Brasil, onde não é fácil, na real, ninguém assiste documentário. O que é documentário para qualquer pessoa, tipo, no Brasil? Ninguém gosta de documentário. A não ser o cara que estude, que goste de um assunto ou outro, ele vai atrás de documentário. A maioria das pessoas busca ficção, busca uma história com começo, meio e fim, com um roteirinho simples. Então, eu acho que ele foi um cara muito importante e essa nossa escolha de comentar ele aqui hoje é uma forma de a gente agradecer o fato de ele ter feito tantas coisas boas aí pro cinema e contribuir para a gente trocar essas ideias aqui. Vi, o que você tem para falar? Só para relembrar, o filme está disponível no YouTube, para quem quiser ver. Pode ser que derrubem o link em algum momento, por conta de direitos autorais. Porém, está lá e não é tão complexo de achar, não só esse, como quase toda a filmografia do Coutinho. A gente está fazendo próximo de 8 anos do falecimento dele. Foi um falecimento até bem complexo, né? Ele foi morto pelo filho, a facadas. Então, acaba até conversando um pouco com essa gente comum que ele costuma colocar nos filmes dele. Sem querer falar de é comum, não é comum, as pessoas, a gente não vai entrar nesse tipo de debate de quem é mais importante de quem, mas ele costuma colocar, como o Fê falou, pessoas invisíveis na frente da tela. E isso é brilhante, porque nós somos
invisíveis. Nós somos um número. Talvez não sejamos tão brilhantes quanto a Elizabeth do filme, só que eu acho que tem toda essa complexidade de nós somos atingidos pelas pessoas comuns. A gente só vive entre pessoas comuns, a grande parte das pessoas, claro. Então é muito bonito a filmografia dele toda, mas esse filme em específico, ele fala não só sobre Elizabeth, não só sobre o João Pedro, não só sobre aquele filme que ele não fez, usando até uma metalinguagem, de certa forma, de voltar ao filme que ele não fez, colocar num outro formato, para ouvir aquelas pessoas que participaram do filme. São pessoas comuns, não eram atores, tinha um ou outro ator só, mas no geral eram as pessoas que estavam lá mesmo, lutando por dignidade, lutando pela terra, lutando pela sua sobrevivência, lutando para serem ouvidos. E quem ouviu eles foi Eduardo Coutinho, durante uma ditadura, durante o período mais horroroso da nossa história, ainda mais a gente aqui está em São Paulo, então a gente tem uma outra complexidade de acesso, de qualidade de vida, do que as pessoas no interior da Paraíba. O Coutinho tem essa facilidade de ele dar uma abertura para as pessoas ouvirem, falarem. Ele é um excelente ouvidor, digamos assim. Então isso é muito bonito, porque ele com poucas palavras ele consegue tirar tudo das pessoas. Ele deixa um caminho aberto. E isso é muito difícil de ouvir hoje em dia. Todo mundo só quer ouvir a própria voz, e ele não, ele está lá para ouvir a voz dos outros. Isso é louvável. Também não conheço muito sobre a persona dele, mas eu sei o que ele colocou nos filmes. Pega um edifício master, é um negócio que é como se fosse o Copan aqui em São Paulo, lá no Rio de Janeiro. Moram milhares de pessoas dentro do mesmo apartamento, do mesmo prédio, né? O que é ouvir do seu vizinho? A gente não dá nem bom dia pro vizinho, o Coutinho vai lá com uma câmera ouvir a história das pessoas. Mas falando um pouco mais do filme, sem ficar só lambendo a bola do Coutinho, que merece, porém, vamos falar do filme. Antes do filme, eu vou falar de Torturado, o último livro que eu li, do Itamar Vieira Júnior. Ganhou o prêmio Jabuti, ganhou o prêmio Leia lá, né, em Portugal, o melhor livro, e fala exatamente sobre a luta do campo. E daí, quando eu vi o Cabra Marcado, é isso. A gente não dá a menor bola para as pessoas que estão vivendo da terra. Aliás, elas não vivem na terra, elas são a terra. Acho que é a beleza do livro e do Coutinho falando. A Elizabeth, ela fazia parte daquilo. Aquela terra era ela, não era dela. Por mais que tenha um dono, a terra é além do dono. A terra faz parte da pessoa, do cidadão, do ser humano que está ali. Então isso é muito bonito. No livro é impecável, recomendo também que leiam. E o filme ele aborda não só a tragédia da morte de João Pedro Teixeira, mas a Elizabeth como essa Marte. Ela vira uma Marte, tanto que ela muda o nome dela para Marta, para fugir do local que ela estava. Então não é por acaso, nada é por acaso. E a gente vive ainda hoje num Brasil diferente, né? Um Brasil complexo, que flerta muito com ditadura. Não é o assunto do podcast, mas é impossível a gente não dissociar uma coisa da outra. A luta do homem do campo, que tanto pensando Bolsonaro abraça o agronegócio e aonde ele se vangloria, ele não está pensando em quem está lá arando o campo. São números. Mas, de certa forma, ele também surfa nessa galera que está sem emprego. Então, é muito complexo toda essa lógica de Brasil hoje, e pensando no Brasil há 50 anos, ainda ser tão próximo. Não temos evoluído tanto. Essa revolução que é feita pela Elizabeth, não só por ela, mas por todas as pessoas ali, é a revolução que a gente precisa entender como a necessária para o Brasil. É dar valor para quem faz, para quem põe a mão na massa, para quem tem direito e deveres e obrigação de ser reconhecido como alguém. E é o que o Coutinho faz da melhor forma possível. Então, meu primeiro pitaco foi esse. Fiquei muito feliz aí de ouvir tudo isso e queria colocar uma provocação aqui para o Obsessões, que é a provocação de nós fazermos
um circuito aí especial de filmes sobre a ditadura, quando chegar mais próximo aí do momento em que a gente vai completar mais tempo aí, né, desse passado inóspito que vivemos e que revive, né, a cada dia no governo atual. Então, eu acho que valeria a pena, sim, a gente revisitar daqui a algum tempo alguns filmes. Me surgiu essa ideia. Eu não poderia deixar de passar para a próxima rodada sem dizer que eu acredito que a reforma agrária deve ser uma pauta, sim. A gente precisa ter isso em mente, né? Vários países que conseguiram industrializar e conseguiram usar a terra de uma forma mais distribuída passaram por esse processo. A gente precisa passar por essa reforma. Eu não sei se isso está no nosso horizonte hoje em dia, mas nós não podemos desistir de todos os sonhos. Está no horizonte lá do João Pedro e da Elizabeth. Em 1962, quantas pessoas ali naquele lugar que a gente nem imagina que exista, que não consta, que tem tanta gente morrendo porque está batalhando terra, né? A Elizabeth é mártir, mas eu acho que o salto dela ali no filme é fazer o que muita gente não faz, que é relacionar a minha experiência de sofrimento com um contexto social, né? Isso é incrível a maneira como ela faz, porque você olha o filho dela, que se formou jornalista, ele até fala, doutora Elizabeth. Passar pela vida o que ela passou, ela teve 11 filhos, ela teve o marido morto, ela teve que mudar de nome, ela teve que se esconder, Ela abandonou todos os filhos. abandonou todos os filhos, né? E não porque ela quis, é porque ela precisava assumir mesmo a ditadura. Ela foi presa pela ditadura, se safou da segunda vez e teve que mudar para um outro estado, mudar de nome e ficar sumida por, sei lá, 17 anos. O Coutinho vai lá e acha ela e joga luz de novo na história dessa mulher aí, que tinha, acho que, segundo ano primário, mas era alfabetizadora lá onde ela se instalou. Eu acho que o Coutinho, que ele faz como cineasta, eu acho que é um papel lindo que ele faz. Quando a gente fala muito de cinema, a gente fala muito do olhar, né? Então ele empresta o olhar para o anonimato. Ele consegue registrar o que tem de extraordinário no ordinário, sabe? Assim, como é que você joga uma lente mágica em cima daquele cotidiano e você consegue tirar dali cinema? Isso ele faz. Por isso que é muito difícil fazer documentário, por isso que eu particularmente admiro os documentaristas, né? Que sou muito fã do Coutinho, que eu acho que está na mesma constelação do Herzog, do Patrício Guzmán, do próprio Wim Wenders, são documentaristas assim incríveis. Vamos falar também da Inês Vardá. Pronto, montei minha constelação de documentarista. Passo a bola aí. Para a gente fazer um fechamento aqui, eu quero pedir para os nossos colegas aí, Vitor e Fernando, fazer aí também constelações, né? Como vocês constelam? Nossa, que difícil essa palavra, né? Constelar. Com quem vocês agrupam, né, na constelação de vocês, esse filme que nós estamos comentando hoje? Cara, eu não. Olha, é sempre importante a gente estudar a ditadura, estudar a história, para que a gente consiga perceber alguns elementos na atualidade que remontam a esse momento. A censura é uma coisa absurda, né? Você veja, o filme do Coutinho levou 20 anos para ser feito, não tinha nada que pudesse colocar o Coutinho como um comunista. Talvez ele fosse um pouco de esquerda, mas claramente ele não era um comunista revolucionário armando a população da Paraíba para se insurgir contra o governo. Tá ligado? Então a ditadura tem que ser vista, ela tem que ser estudada, e eu gosto de alguns filmes sobre essa época. O meu preferido talvez seja Cabra Marcado para Morrer. Eu estou brincando, não é não. Eu gosto de Batismo de Sangue,
que eu acho um filme pesadíssimo de se assistir hoje Eu em ia dia. falar ele também, Fê. Que é foda, tem o Castro, o Gabus Mendes, tem o Caio Caio Blá. Blá, o Daniel. Puta, aquilo ali é pesadíssimo de se assistir, é um filmaço. E também tem aquele do Cidadão Boylicen, que eu gosto bastante, que é a história de se eu não me engano, é a história de um industrial, né? É um industrial que matam ele e ali a galera fala, olha, eu era o 01 na operação e foi eu que matei o cara. Ali você vê claro. Mais conhecido tem a Olga também, né? A Olga também é um filme mais conhecido, né? A Olga é bastante conhecida. Apesar de a Olga falar do regime do Getúlio Vargas, um pouquinho antes, ali na década de 50, 45, 50, mas é ditadura. Tem o Que é Isso Companheiro, Que é Isso Maconheiro, né? Que é Isso Companheiro, Fernando Gabeira. Tem o Fernando Dias Torres, que é bom também. E tem um que é muito leve, que eu não lembro o nome, me ajudem, que é aquele que tem 2 crianças, cara, é recente pra caramba, super bonitinho. O ano que meu pai saiu de férias. Ou voltou de férias, não sei. Ele foi alguma coisa nas férias. É bem massa. O ano que meus pais saíram de férias, alguma coisa assim. Isso. É muito bonito. Essa é uma lista legal que eu gosto. Sempre revejo. E você, Vi? Você falou os principais da ditadura brasileira. Se a gente pensar a ditadura sul-americana, tem Gael Garcia Bernal, sobre o Chile, que é muito bom também. Machuca. A história real. História real. Machuca, que também é chilena, a história real, que é argentino, que é fabuloso. Foi uma indicação bem antiga do Leandro, e eu guardo até com carinho o DVD, inclusive. É um filmaço, eu revi recentemente, vale até a pena a gente comentar, né, nessa pauta que o Mamá falou, para a gente pensar. Eu fiquei com uma frase da Elizabeth no filme. Ela fala, tem gente lá fora, que é uma frase do filme, e daí depois, na parte documental, eles relembram, que é a hora que eles estão pensando que alguém vai chegar. Uhum. E acho que é esse não desligar, em momento nenhum, nesse momento de censura, de perseguição, isso enlouquece qualquer pessoa. Essa lógica de não ter essa liberdade de ser a Elizabeth, ter que ser a Marta, ter que fugir e abandonar os filhos, não conhecer uma porrada de filhos, não que ela não conheça, porque ela pariu os filhos, mas ela não viveu com os filhos, né? Então ela teve filhos que elas ainda não conheceu de verdade, a fundo. Então isso é muito pesado. Mas eu acho que você falou os principais, Fê. Eu gosto do João Moreira Salles, eu gosto muito também como documentarista, mas um cara que eu gosto muito, que o Lê falou de alguns. Esse é um cara que eu gosto muito, pensando em Santiago. Santiago acho que é o meu predileto dele, vale a pena ver. Não tem nada a ver com esse tema, né? É outra coisa, mas é muito bom. Ele é muito capaz, eloquente também, mas ele não aparece igual o Coutinho. O Coutinho, o interessante é que ele aparece no filme. Muito legal isso. Então, isso eu acho brilhante. Ele faz parte do cotidiano das pessoas, ele se envolve com as pessoas também. Ele está lá presente. Fala aí, Mamá. A partir dessa presença aí vocal dos nossos 3 queridos comentadores de hoje, a gente vai fechando essa edição, agradecendo você por estar aqui com a gente ainda, ouvindo, e contamos com a sua presença numa próxima oportunidade para a gente seguir aí nessa conversa obsessiva. Um abração, galera. Valeu. Tchau, gente. Go.